Hello, my friends! Como vocês estão? Semana passada, eu recebi alguns exames de uma amiga minha que foi no pronto atendimento lá nos Estados Unidos e eu decidi trazer esses exames pra gente, para simplesmente vocês saberem como que a gente pronuncia o nome de partes desses exames, por exemplo, ali. E também pra gente saber algumas abreviações que são usadas, alguns detalhes em relação a esses exames. Vale ressaltar que a clínica dela basicamente era febre, ela estava com mais ou menos uns 7 dias de febre e também uma dor de cabeça muito forte. E ela tinha acabado de ter ali uma infecção de via aérea superior. No final das contas, o diagnóstico que eles chegaram foi em sinusite, que eu concordo. Tiveram que fazer muitos exames, geralmente aqui no Brasil a gente não faz tanto exame, até pela questão do custo, né? Mas lá eles acabaram fazendo um monte de exame, ainda bem que ela tem plano de saúde, porque senão ela teria gastado muito dinheiro. Eles fizeram realmente vários exames, até tomografia e tudo, mas vamos usar todos esses exames pra gente poder analisar esse caso dela, tá bom? Então, eu não vou discutir realmente, assim, sinais clínicos e tudo. A gente pode falar disso no próximo vídeo, né? A gente pode falar sobre nomes, né, de sinais, sintomas e tudo mais do caso dela, mas hoje a gente vai realmente só focar nos exames mesmo, no nome desses exames, no que é pedido dentro de cada exame, pra gente ficar mais familiarizado com essas siglas e tudo mais. Então, vou começar com o hemograma, né? Hemograma é universal, a gente pede hemograma para várias coisas, ele é bem útil mesmo. Então, primeira coisa é, como que a gente fala hemograma? Eu tô com todos os exames dela aqui e eu vou abrindo pra gente poder discutir. Então, hemograma a gente vai chamar em inglês de complete blood count. Complete blood count. E eu acho que traduz muito bem o que é o hemograma, né? Porque ele tem ali dentro várias informações. Então, eu gosto do nome Complete Blood Count. E é meio que a tradução do nome hemograma. É um grama, né? Não é um grama, né? Mas é uma forma de quantificar esse grama, acho que vem muito disso, né? De diagramar, de quantificar as células do sangue, né? Hemo vem de sangue. Então, primeira coisa que aparece aqui no exame dela é o WBC. WBC, White Blood Cells. White Blood Cells. Quem são as nossas White Blood Cells? São os nossos leucócitos, ou em inglês também pode ser chamado de leukocytes, mas no hemograma vem como WBC. Que são os nossos glóbulos brancos do nosso corpo, né? Então, a gente pode chamar tanto de glóbulos brancos quanto de leukocytes. Em inglês, WBC, or White Blood Cells, or leukocytes. Temos também o nosso RBC, Red Blood Cells, ou seja, glóbulos vermelhos ou hemácias, Red Blood Cells. E aí a gente tem meio que uma subanálise das hemácias, né, das red blood cells, que é a hemoglobina e o hematócrito, né? A hemoglobina a gente vai falar hemoglobin, ela vai vir como gramas por decilitro, né, grams per deciliter, and hematocrit, que vai vir em porcentagem, tá bom? E aí, a gente vai ter, vamos pular aqui para as nossas plaquetas. Em inglês, a gente vai chamar de platelets. Também tem outro nomezinho que a gente chama que é thrombocytes. Então, leukocytes, thrombocytes e red blood cells or erythrocytes. Fugiu da minha cabeça aqui por um momento. Erythrocytes, ou eritrócitos em português. Aí tem uma coisa que a gente chama de differentials, white blood cell differentials. O que seria isso? Seria você pegar as white blood cells e ver a porcentagem de cada uma delas, a quantidade de cada uma delas, porque a gente tem diferentes tipos de leucócitos no nosso corpo. Então, você pegar esses leucócitos e dividir em diferentes tipos, né? Então, a gente começa aqui com
neutrophils, que são os nossos neutrófilos. Temos também lymphocytes, que são os linfócitos. Eosinophils, que são os eosinófilos. Basophils, que são os basófilos. Monocytes, que são os monócitos. E immature granulocytes. Então, que são os granulócitos imaturos, tá bom? Basicamente, esse é o nosso CBC, o nosso Complete Blood Count. O outro exame laboratorial que eles pediram foi na verdade, outros exames, né, incluem dentro do Comprehensive Metabolic Panel, que é um painel metabólico. O painel metabólico, em inglês, eles costumam pedir ou Basic Metabolic Panel ou Comprehensive Metabolic Panel. Comprehensive Metabolic Panel seria CMP e o Basic seria BMP, tá bom? No caso do CMP, o que ele inclui a mais? Ele inclui liver tests, ou seja, testes do fígado. Então, o Comprehensive Metabolic Panel é mais completo. Então, ele tem exames de eletrólitos, né? Ele inclui os eletrólitos, ele inclui os exames do fígado. Ele também inclui dos rins, mas isso também inclui no básico. E ele também vai incluir glicose e cálcio, tá bom? Então, o Comprehensive Metabolic Panel, ele tem mais coisa, ele tem os liver tests incluído. O Basic Metabolic Panel seria tudo isso menos os liver tests, né? Então, seria os testes dos rins, seria glucose and calcium, ou seja, glicose e cálcio, e os eletrólitos também, tá bom? Mas não inclui os testes do fígado, tá bom? No caso dela, os testes do fígado estão inclusos. Aí a gente vai falar do dela porque até é mais completo, né? Mas se você for fazer o basic, ele vai tirar essa outra parte. Então, eletrólitos a gente tem sodium, que é o sódio, sodium, potassium, que é o potássio, chloride, que é o cloro, CO2, que seria o carbon dioxide ou dióxido de carbono, né? E aí ele calcula o anion gap. A gente tem também o BUN, aí já entra em kidney tests, né? Kidney function tests, que são os testes de função renal. BUN stands for, ou seja, significa Blood Urea Nitrogen, ou seja, é a ureia, né? A gente fala em português só ureia, mas em inglês eles falam BUN, Blood Urea Nitrogen, mesma coisa, tá? Creatinine, que é a creatinina, também kidney test, e aí ele calcula o EGFR, que é o Estimated Glomerular Filtration Rate. Ele vai usar ali a creatinina para calcular isso daí, tá bom? E aí a gente também vai ter glucose, calcium, igual a gente já tinha falado. E aí a gente entra nos Liver Function Tests, também chamados de LFTs, Liver Function Tests, que são os testes de função do fígado. A gente vai ter, primeiro de tudo, o ALT, que é o nosso TGP ALT, que significa Alanine Aminotransferase, e o TGO, que é o AST, que seria Aspartate Aminotransferase, tá bom? Então, são esses Liver Function Tests que são pedidos, além da albumin, que é a albumina, e bilirubin, que é a bilirrubina. Aí a gente também tem a alkaline phosphatase, que é a fosfatase alcalina, que também pode ser pedida nesse sentido do fígado, para o fígado,
e total protein, que é a proteína total. Então esses, gente, foram os exames de sangue que foram pedidos para ela. E a gente tem também uma CT of the head, ou seja, uma tomografia computadorizada do crânio. E aí, eu vou ler para vocês a parte que está alterada desse exame, tá bom? Então, olha só, que foi o paranasal sinuses. Paranasal sinuses. O que está escrito aqui? There are complete opacification, ou seja, existem, né, porque tá no plural, there are complete opacification, opacificação completa. Lembra que em inglês a gente lê de trás para frente o adjetivo, né, ele vem, ao invés de depois, ele vem antes, então complete é o adjetivo, opacification seria o substantivo nesse caso. Of the right maxillary sinus, ou seja, do seio maxilar direito, sempre começa de trás para frente, que é sucesso, tá? And partial opacification e opacificação parcial of the left maxillary sinus, do seio maxilar esquerdo, with hyperdense material within the sinus, ou seja, com material hiperdenso dentro do seio nasal, né? There is near complete opacification, ou seja, existe próximo de completa, né? Uma opacificação próxima de completa, quase completa, of the right ethmoid sinus, do seio etimoide direito. There is partial opacification, ou seja, tem uma opacificação parcial of the right frontal and left sphenoid sinus, do seio esfenoide esquerdo e frontal direito. Sinusite, né, gente? A temida sinusite que a gente tanto odeia, provavelmente por conta ali do tempo que ela ficou com a infecção de via aérea superior, que não tratou da forma correta e tudo mais, aquele catarro ficou ali dentro, né, de forma bem simples falando, o catarro, né, a secreção ficou ali dentro. Bactéria adora esse meio quentinho, úmido, né, e acaba começando a morar ali, e foi por isso que ela começou a ter a febre, né, enfim, e começou a ter a sinusite. O white blood cell count dela estava elevado por conta da infecção. Ela teve umas pequenas partes do exame dela que estava ali limítrofe e tal, mas a gente também não vai falar de limite não, né, de referência. A gente vai falar de referência de laboratório porque é um pouquinho diferente, as unidades usadas lá são um pouquinho diferentes e seria algo mais específico, né, mas eu queria mais focar aqui nos nomes que a gente vai usar, nos tipos de metabolic panel que a gente pode ter, e também vou deixar aqui para vocês, vou colocar bem agora, exemplos de fishbone diagrams. Eu não vou falar deles agora porque isso é um tema para o próximo vídeo, mas em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, eles acabam fazendo esses fishbone diagrams para poder facilitar a visualização desses resultados. Então fica muito bom para visualização. Aqui no Brasil a gente não costuma fazer, mas é legal você ter esses exemplos, você saber que isso existe também, para que se você for fazer um estágio, enfim, você não estranhe o fato de que eles têm isso por lá, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pratiquem bastante a pronúncia, também a forma de escrever, enfim, de cada um desses exames. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo. Eu ainda tô me habituando a pedir essas coisas aqui no YouTube, mas espero muito que vocês continuem por aqui, acompanhando o canal. Deixa aqui embaixo também sugestão de próximos vídeos que vocês queiram ver por aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau!